A avó revela segredo assustador: mãe falecida, pai violento e promessa sombria que mudou tudo. A cidade de Vila Esperança, conhecida por suas ruas tranquilas e sorrisos calorosos, escondia segredos sob superfície serena, como um rio poluído, mascarado por águas cristalinas. Clara, com seus 20 anos, cresceu nesse cenário, onde cada pessoa era um rosto familiar, mas onde as conversas sussurradas nas esquinas carregavam mistérios pesados. Sua rotina, embora comum, sentia-se sufocada por um turbilhão de emoções que ela mal compreendia. Foi em uma tarde cinzenta que tudo mudou. Uma batida na porta prenunciou a visita inesperada de sua avó, Dona Lúcia. A mulher, de semblante grave e olhar cansado, trouxe com ela o peso da saudade misturado ao fardo. De uma revelação aterradora. Assim que Clara a viu, seu coração disparou. O cheiro de terra molhada e café forte invadiu a casa, enquanto a avó tomava um gole da bebida que sempre fora a preferida de sua mãe. Clara, precisamos conversar. O tom de Dona Lúcia congelou o tempo, e a avó, com as mãos trêmulas, iniciou a narrativa que Clara jamais esperou ouvir. Entre sussurros e lágrimas, falou da mãe falecida, Helena, e de como sua morte não fora um acidente como todos acreditavam. O coração de Clara parecia a ponto de explodir. Ela foi empurrada daquela janela. A avó revelou, a voz embargada pela dor. O chão sob os pés de Clara desmoronou. Dona Lúcia contou. Também sobre o pai, um homem admirado por muitos, mas temido por outros. A figura imponente de Alberto imperava sobre a cidade, mas seus olhos frios e palavras afiadas escondiam um lado obscuro. Ele não era quem você pensava, meu amor. Eu fiz uma promessa à sua mãe e não consegui cumprir. Ao ouvir isso, Clara sentiu um nó na garganta. As palavras da avó ecoavam como um tambor nas paredes da casa, ressoando perguntas e medos que nunca haviam vindo à tona. Após a revelação, Clara se viu imersa em um mar de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Uma parte dela desejava fechar a porta e apagar tudo, mas a outra parte, a mais ousada, queria descobrir a verdade. Promessa da avó pairava sobre seus ombros como uma sombra, e a ideia de desenterrar segredos enterrados não a deixava em paz. Enquanto ponderava sobre o próximo passo, lembrou-se de um dia fatídico que sua mãe mencionara em sussurros. Clara sempre achou que eram apenas lendas, histórias antigas, feitas para assustar as crianças. Mas e se fossem reais? As palavras de Dona Lúcia giravam em sua mente, e uma única pergunta a assombrava: até onde ela iria por justiça? Determinado a enfrentar os fantasmas do passado, Clara se preparou, mas a sensação de que a verdade poderia criar ondas perigosas em sua vida e na vida de quem ama a deixava inquieta. Encarar um pai que poderia ser um monstro não era algo que ela aproximasse facilmente. E as peças do quebra-cabeça
pareciam se juntar de forma alarmante, cada uma trazendo mais dúvidas e mais medos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Como alguém pode ser um monstro e ao mesmo tempo ser seu pai? Pensou, angustiada. Enquanto as dúvidas giravam em sua cabeça, decidiu que precisava de respostas e, com coragem que mal reconhecia, começou a explorar as nuances da história da sua mãe. Ao escavar os traumas, Clara se lembrou de algo, a foto antiga que havia visto uma vez, guardada em um canto empoeirado do quarto da avó. Uma imagem de Helena, jovem e radiante, ao lado de um homem que Clara nunca havia conseguido identificar. Uma frieza tomou conta de seu peito. Quem é ele? Perguntou a si mesma, com a certeza de que ele estava mais próximo do que imaginava. Determinada, Clara encarou sua avó novamente. Vovó, quem estava naquela foto? Aquele homem, eu preciso saber. Dona Lúcia hesitou, um tremor cruzando suas mãos. É melhor você não saber. Mas Clara não recuou. Por favor. A súplica foi forte o suficiente para fazer a avó soltar um suspiro profundo, como se a escolha já estivesse feita. Ah, a avó finalmente entregou a informação. E cada palavra pesava como chumbo. Aquele homem era nosso vizinho, Miguel. Ele era... A voz dela vacilou. Ele era o amante da sua mãe. Um frio percorreu a espinha de Clara. Amante? O que isso significava? Seu coração acelerou, enquanto lembranças de sorrisos trocados entre Miguel e sua mãe preenchiam a mente. Mas aquela revelação era só a superfície. Dona Lúcia continuou. Depois da morte de Helena, Miguel prometeu cuidar de você. Ele sempre esteve presente, mas eu pensei que fosse apenas por culpa, por saber da sua presença quando sua mãe estava viva. Clara começou a perceber que tudo o que ela acreditava sobre seu passado havia se desintegrado em um emaranhado de mentiras e traições. Foi nesse momento que o telefone tocou, quebrando a tensão no ar. Dona Lúcia atendeu, a expressão em seu rosto mudando rapidamente de neutralidade para o horror absoluto. O quê? Como assim? A voz dela tremia e Clara sentiu um nó na garganta. Não, isso não pode ser verdade. A avó parecia desmoronar. Ao desligar, ela olhou para Clara e nos olhos dela havia um desespero que a jovem nunca tinha visto antes. Você precisa ir embora, agora. Por quê? Clara perguntou, a confusão se intensificando. O que aconteceu foi quando Dona Lúcia revelou o inesperado. Miguel foi encontrado morto e, Clara, ele tinha provas que podem incriminar seu pai. Clara sentiu que o chão sumiu. Sob seus pés. Morte. Provas. A revelação da avó deixou tonta.
Sugestões de um crime oculto começaram a se formar em sua mente. Silêncio. O tipo de silêncio que é tão ensurdecedor que parece gritar. Clara olhou para sua avó, o terror refletido em seus próprios olhos. Em um instante, ela percebeu que tudo o que conhecia estava em risco. O pai que ela amava poderia ser realmente o responsável por crimes inimagináveis. As peças do quebra-cabeça finalizavam um retrato que ela nunca imaginou. E mais uma pergunta a visitou. Sua mãe era uma vítima de um amor proibido? Uma situação que excedia o limite do aceitável? O que mais estava escondido? Clara se sentiu presa em um labirinto de segredos, e cada caminho parecia mais escuro que o anterior. Até onde eu vou para encontrar a verdade? Ela murmurou, mal conseguindo processar a montanha-russa de emoções. O futuro que antes parecia claro havia se tornado uma noite sem fim. E em meio a tudo isso, o desejo de justiça pulsava cada vez mais forte. Mas o que isso realmente significava? Clara sabia que a busca pela verdade poderia não apenas desenterrar segredos, mas também destruir tudo que restava de sua família. O coração de Clara acelerava, enquanto os últimos ecos das palavras de sua avó ressoavam em sua mente. A verdade sobre Miguel e a revelação de que ele havia prometido cuidar dela a deixavam atordoada. Sua vida, uma tapeçaria de segredos e mentiras, desfiava-se, enquanto ela buscava entender o que estava realmente acontecendo. Porém, não havia tempo a perder. Fofó, precisamos ir à polícia. Precisamos contar tudo! Clara exclamou, a urgência tremeluzindo na sua voz. Mas a avó, com os olhos inchados e o rosto empalidecido, sacudiu a cabeça. Não, Clara! Isso é muito perigoso. Seu pai, ele deve estar envolvido em algo maior. Você não pode se meter nisso. As palavras escaparam dos lábios de Dona Lúcia como um aviso, mas Clara sentia a adrenalina percorrendo suas veias. O tempo parecia escorregar pelas suas mãos. Ela precisava descobrir a verdade, agora mais do que nunca. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ver aquela foto novamente. Ela se virou em direção ao quarto da avó, determinada. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma batida forte na porta a fez congelar. O som era agressivo, como se estivesse sendo esmagada por uma onda. Dona Lúcia olhou para Clara com olhos aterrorizados. Quem está lá fora? E antes de Clara poder responder, a porta estourou, revelando um homem alto e imponente. É seu pai, Alberto. Clara! Ele bradou, a voz cheia de autoridade e fúria. O que você está fazendo aqui com essa mulher? Estamos em um momento difícil e você acha que pode se afastar? A arrogância em suas palavras era palpável, como um veneno que se espalhava pelo ar. O coração de Clara disparou. A presença dele era opressora e seu olhar carregava uma tempestade. Clara começou, mas Alberto não permitiu que mais nada saísse de sua boca. Ele avançou para ela, com o olhar frio de quem sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Você não tem ideia do que está fazendo. É melhor você voltar para casa, ele ameaçou. Dona Lúcia, entorpecida pelo medo, gritou,
Alberto, pare! Você não entende o que está acontecendo. Sua filha precisa saber a verdade sobre sua mãe. O homem virou-se, surpreso, os olhos arregalados. Clara sentiu que o tempo parou. Segundos se arrastaram, enquanto as palavras da avó reverberavam. De repente, Alberto deu um passo para trás, o rosto transformando-se. O que você está dizendo? O que ela te contou? A voz dele soava nervosa agora. Clara percebeu que havia uma fissura na confiança que o pai sempre emitiu. Era uma fraqueza. Miguel, sua mãe, a promessa, Clara insistiu, a fúria e a determinação transbordando dela. Mas antes que pudesse continuar, o telefone de Dona Lúcia começou a tocar. Um toque insistente e estridente que ecoava pelo ambiente. A avó atendeu, nervosa, e seu rosto imediatamente palideceu mais ainda. Não, 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 isso não pode ser verdade, ela repetia, com as mãos trêmulas cobrindo a boca. Clara observava, o medo a engolindo, enquanto o olhar de Alberto mudava para uma expressão de puro pânico. Dona Lúcia, o que aconteceu? Ele contou, agora com uma ansiedade genuína. No fundo, Clara sentia que a verdade estava prestes a desabar sobre eles como um peso insuportável. O olhar de sua avó estava fixo no vazio. Ele, Miguel, era meu irmão. A avó finalmente sussurrou. Cada palavra um golpe que a feriu. O choque percorreu o ambiente como um raio, um sopro de ar frio entre eles. Seu irmão? O que você está dizendo? Alberto quase gritou, a voz agora misturando confusão e ira. O labirinto de enganos, relações e promessas se tornava mais complexo a cada instante. Que mais sabiam um do outro? O que mais estava enterrado sob as mentiras familiares? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe, a amante de seu tio, uma vida de segredos mosaicos. Uma confusão avassaladora engolfou a sala e uma única pergunta ecoou em sua mente: em quem ela realmente poderia confiar? O que mais estava escondido? E então, antes que pudesse responder, um aviso ecoou de fora. Polícia! A voz de um oficial gritou do lado de fora. Um novo choque se instalou. A casa estava prestes a ser invadida e a verdade poderia finalmente vir à tona. O que eles iriam fazer agora? Clara encarou o pai e a avó, cada um carregando traumas próprios, enquanto a realidade se desdobrava em um cenário que prometia caos. Alguma coisa iria mudar a partir daquele momento, e talvez tudo. O que conheciam se tornasse irreversível. O coração de Clara acelerava, enquanto os últimos ecos das palavras de sua avó ressoavam em sua mente. A verdade sobre Miguel e a revelação de que ele havia prometido cuidar dela a deixavam atordoada. Sua vida, uma tapeçaria de segredos e mentiras, desfiava-se enquanto ela buscava entender o que estava realmente acontecendo. Porém, não havia tempo a perder. Vovó, precisamos ir à polícia. Precisamos contar tudo! Clara exclamou, a urgência tremeluzindo na sua voz. Mas a avó, com os olhos inchados e o rosto empalidecido, sacudiu a cabeça. Não, Clara. Isso é muito perigoso. Seu pai, ele deve estar envolvido em algo maior. Você não pode se meter nisso. As palavras escaparam dos lábios de Dona Lúcia como um aviso.
mas Clara sentia a adrenalina percorrendo suas veias. O tempo parecia escorregar pelas suas mãos. Ela precisava descobrir a verdade, agora mais do que nunca. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ver aquela foto novamente. Ela se virou em direção ao quarto da avó, determinada. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma batida forte na porta a fez congelar. O som era agressivo, como se estivesse sendo esmagada por uma onda. Dona Lúcia olhou para Clara com olhos aterrorizados. Quem está lá fora? E antes de Clara poder responder, a porta estourou, revelando um homem alto e imponente. Era seu pai Alberto. Clara! Ele bradou, a voz cheia. Que autoridade e fúria! O que você está fazendo aqui com essa mulher? Estamos em um momento difícil e você acha que pode se afastar? A arrogância em suas palavras era palpável como um veneno que se espalhava pelo ar. O coração de Clara disparou. A presença dele era opressora e seu olhar carregava uma tempestade. Up! Clara começou, mas Alberto não permitiu que mais nada saísse de sua boca. Ele avançou para ela, um olhar frio, de quem sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Você não tem ideia do que está fazendo. É melhor você voltar para casa, ele ameaçou. Dona Lúcia, entorpecida pelo medo, gritou: Alberto, pare! Você não entende o que está acontecendo. Sua filha precisa saber a verdade sobre sua mãe. O homem virou-se, surpreso, os olhos arregalados. Clara sentiu que o tempo parou. Segundos se arrastaram enquanto as palavras da avó reverberavam. De repente, Alberto deu um passo para trás, o rosto transformando-se. O que você está dizendo? O que ela te contou? A voz dele soava nervosa agora. Clara percebeu que havia uma fissura na confiança que o pai sempre emitiu. É uma fraqueza. Miguel, sua mãe, a promessa. Clara insistiu, a fúria e a determinação transbordando dela. Mas antes que pudesse continuar, o telefone de Dona Lúcia começou a tocar. Um toque insistente e estridente que ecoava pelo ambiente. A avó atendeu, nervosa, e seu rosto imediatamente palideceu. Mais ainda. Não, não, isso não pode ser verdade! Ela repetia, com as mãos trêmulas cobrindo a boca. Clara observava, o medo a engolindo, enquanto o olhar de Alberto mudava para uma expressão de puro pânico. Dona Lúcia, o que aconteceu? Ele perguntou, agora com uma ansiedade genuína. No fundo, Clara sentia que a verdade estava prestes a desabar sobre eles como um peso insuportável. O olhar de sua avó estava fixo no vazio. Ele, Miguel, era meu irmão. A avó finalmente sussurrou, cada palavra um golpe que a feriu. O choque percorreu o ambiente como um raio, um sopro de ar frio entre eles. Seu irmão? O que você está dizendo? Alberto quase gritou, a voz agora misturando confusão e ira. O labirinto de enganos, relações e promessas se tornava mais complexo a cada instante. O que mais sabiam um do outro? O que mais estava enterrado sob as mentiras familiares? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe, a amante de seu tio, uma vida de segredos mosaicos. Uma confusão avassaladora engolfou a sala, e uma única pergunta ecoou em sua mente.
em quem ela realmente poderia confiar, o que mais estava escondido. E então, antes que pudesse responder, um aviso ecoou de fora. Polícia! A voz de um oficial gritou do lado de fora. Um novo choque se instalou. A casa estava prestes a ser invadida. E a verdade poderia finalmente vir. A dona! O que eles iriam fazer agora? Clara encarou o pai e a avó, cada um carregando traumas próprios, enquanto a realidade se desdobrava em um cenário que prometia caos. Alguma coisa iria mudar a partir daquele momento, e talvez tudo o que conheciam se tornasse irreversível. Vamos, Clara! Precisamos sair! Gritou Alberto, o pânico agora verbalizado. Mas antes que pudessem se mover, um grito ecoou do fundo da casa. Um grito familiar. Era a voz de sua mãe. Help me! Essa palavra ecoou, cortando o silêncio ensurdecedor e fazendo todos voltarem as atenções. E no instante, tudo que pensavam ter compreendido começou a desmoronar. Clara congelou e tudo ao seu. Ao redor pareceu parar. O grito da sua mãe ressoava em seus ouvidos, uma mistura de desespero e súplica que fez seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse sido cortado e a realidade estivesse prestes a desmoronar. O olhar de Alberto se transformou em puro pânico. Mãe! Clara gritou, mas a voz dela mal soou. O que está acontecendo? A avó estava tão atordoada que não conseguia se mover, seus olhos arregalados fixados na porta. Alberto parecia derreter sob o peso da descoberta. Não pode ser, ele sussurrou, sua cabeça balançando lentamente, como se tentasse repelir a verdade. O som de passos pesados se aproximava, aumentando a urgência da situação. Clara se virou, seu instinto a puxando na direção de sua mãe. Mas então a porta se abriu com uma força inesperada. Ali estava Miguel, pálido e com uma respiração ofegante, e atrás dele 2 policiais. Seus olhares varreram o ambiente, notando a tensão palpável. Clara mal teve tempo para processar a visão do homem que, até então, era um mistério. A expressão de Miguel era uma mistura de terror e determinação. Miguel, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou, sentindo que a realidade estava se voltando contra ela. Clara, Ele hesitou, olhando de forma intensa para Alberto. Você não entende. Eu vim aqui por uma razão. Ele gesticulou, sua mão tremendo. Os policiais entraram na sala, brandindo seus distintivos. Todos fiquem onde estão. Pompo. Um deles ordenou, e o clima se tornava ainda mais tenso. O que deveria ser uma simples conversa transformou-se em um cenário de caos. Miguel, o que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha mãe? Clara perguntou, a esperança e o medo se chocando dentro dela. Miguel respirou fundo, buscando coragem. A verdade é que eu estava investigando sua mãe antes de sua morte. Havia coisas, segredos que não podíamos deixar escondidos. Você precisa saber. Sua mãe não era apenas uma vítima. O ar pareceu desaparecer da sala. Alberto pisou à frente. Cale-se, Miguel. Sua voz soou como trovão. Clara olhou para seu pai, a confusão e a raiva se misturando. Por que ele estava tão apavorado? Ela estava envolvida em algo, Clara, com pessoas do passado que não podemos controlar, continuou Miguel, sua voz falhando. E quando eu descobri,
Ela disse que estava em perigo. Disse que tinha uma vida fora do que todos pensavam. As palavras de Miguel cortaram como lâminas. O que você está dizendo? Como assim outra vida? O horror no rosto de Clara se aprofundou. Nesse momento, um estrondo ecoou, como se algo tivesse colidido do lado de fora da casa. Os policiais trocaram olhares nervosos. Alberto, no entanto, estava em um estado de desespero, olhando para Miguel com um novo tipo de ódio. Você não pode trazer isso aqui, Miguel. Isso acaba agora, ele gritou, seu tom revelando o que havia mais em jogo do que Clara poderia imaginar. Seu pai está escondendo algo de você, Clara. Alguma coisa que pode mudar tudo. Miguel exclamou, com a fúria de alguém que tinha mais a perder. E então aconteceu. A porta da sala se abriu novamente, revelando um grupo de homens encapuzados. O líder deles olhou diretamente para Clara, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Encontramos você, disse, e a realidade mergulhou num pesadelo. Com um movimento rápido, os encapuzados invadiram o espaço e tudo virou um caos. Clara sentiu um pânico gélido percorrer suas veias. Suas memórias de um lar seguro e acolhedor se desfaziam em fumaça. O homem que sorria para ela, um estranho, parecia saber algo que poderia desmoronar todo o seu mundo. Mãe! Clara gritou mais uma vez, o desespero agora preenchendo cada fibra do seu ser. O futuro, uma vez claro, se tornava uma sombra aterrorizante. E com tudo isso, uma única pergunta a atormentava. O que mais sua família ocultava? Han se encontraria na linha entre a verdade e a destruição? A única certeza que tinha agora era que o tempo estava se esgotando e a busca pela verdade estava apenas começando. Clara estava paralisada. O olhar de Miguel era o único ponto de clareza em meio ao caos. As máscaras dos homens encapuzados, cobrindo metade de seus rostos, pareciam se revezar em registros de crueldade e a ameaça de um futuro sombrio. O peso do silêncio se instalava e o coração de Clara pulsava num ritmo frenético, quase como se tentasse sair do peito. Clara, você precisa me ouvir. A verdade sobre sua mãe é mais terrível do que você imagina. Miguel gritava desesperado. Ele averiguou rapidamente a entrada dos policiais, os nervos à flor da pele. Cada segundo parecia se arrastar em um pesadelo palpável. Mas antes que Miguel pudesse explicar mais, um dos homens encapuzados avançou. Ele agarrou Clara pelo braço, puxando a força que tinha. Miguel, sentindo que o tempo estava acabando, apertou as mãos em punho. Alberto, você precisa ouvir. Eles estão atrás de você, do que você fez. Sua mãe, ela sabia. O que Miguel disse fez as paredes da casa vibrarem. O espaço ficou gelado ao ouvir o nome da mãe de Clara. E todos na sala congelaram. Cale-se! Alberto rosnou, mas dentro de seu peito um medo profundo brotava. Clara pôde ver a fissura no controle do pai. O que você está dizendo? Que ela sabia? O tom de desespero estava claro, revelando que as palavras de Miguel o afetavam mais do que ele queria admitir. Se você não contar a verdade, Clara poderá pagar um preço alto. Sua mãe, ela estava envolvida numa rede de mentiras. Pensava que estava protegendo você, mas acabou sendo. A frase pairou no ar
inacabada. Miguel respirou fundo, o rosto pálido, suas expressões gritando uma verdade inconfundível. Da porta, o homem que conduzia os encapuzados, um rosto com marcas e um olhar ardente, surgiu, empunhando algo brilhante, um facão. Tempo acabou. É melhor nós não ficarmos aqui, ele disse, com um sorriso cru. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu em seguida. O homem virou o olhar, dor ecoou pela casa, e todos se lançaram para trás. O pânico tomou conta da sala. Com um movimento rápido, Clara fez um passo à frente, buscando proteger Miguel instintivamente. Não, não, pare! Alberto sentiu seu coração acelerar. O caos em torno deles explodiu. Ele segurou Clara com firmeza. Você precisa ficar longe dele. Mas Clara não conseguia se mexer. O sangue jorrava do braço de Miguel, e a dor dele era uma realidade visceral que entrava em sua própria carne. E então, em um golpe inesperado, Miguel soltou a bomba. Clara, você precisa entender. Eu sou seu pai. Sua mãe nunca me abandonou. Ela estava tentando esconder nosso segredo. O silêncio que seguiu essas palavras foi ensurdecedor. O mundo de Clara virou do avesso. Seu rosto se contorceu em incredulidade. O quê? Como assim você é meu pai? Isso é loucura! O desespero tomou conta e ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alberto ficou paralisado, seu olhar perdido entre os dois. Isso não pode ser verdade. Miguel, você está mentindo! Mas as palavras de Miguel pareciam ecoar. Uma verdade estrondosa que ameaça desmoronar a impostura de sua vida. Clara, lutando para processar, olhou de Miguel para seu pai, cada um carregando pesados segredos. Expectativa, traição, tudo isso. E a minha mãe, o que ela sabia? Clara sussurrou, a voz trêmula de emoção. Ela estava envolvida em algo que não compreendia. Quando você nasceu, eu não consegui ficar perto dela e Miguel parou, o peso das verdades não ditas preenchendo a sala. A tensão piscava como um fio prestes a romper. As facas cortantes de cada um pronunciavam um final que ninguém queria encarar. E no ar pairava uma única pergunta, uma indagação terrível no meio do caos. Quem era realmente seu pai? E, acima de tudo, Clara sabia que a resposta poderia arruinar tudo o que ainda restava. A casa tremulava com o medo da incerteza. E o futuro não parecia mais do que uma sombra obscura e ameaçadora. Clara estava paralisada. O olhar de Miguel era o único ponto de clareza em meio ao caos. As máscaras dos homens encapuzados, cobrindo metade de seus rostos, pareciam se revezar em expressões de crueldade. E a ameaça de um futuro sombrio pairava no ar. O peso do silêncio se instalava e o coração de Clara pulsava num ritmo frenético, como se tentasse sair do peito. Clara, você precisa me ouvir. A verdade sobre sua mãe é mais terrível do que você imagina. Miguel gritava, desesperado. O medo se espalhava pelo ambiente e cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. Antes que Miguel pudesse aprofundar suas palavras, um dos homens encapuzados avançou, agarrou Clara pelo braço e puxou-a para trás.
Venha comigo. A voz dele era baixa e ameaçadora. Alberto se lançou na frente da filha, o rosto contorcido de raiva. Liberem minha filha! Ele gritou com toda a força. Miguel, sentindo que o tempo estava acabando, apertou as mãos em punho. Alberto, você precisa ouvir! Eles estão atrás de você, do que você fez. Sua mãe, ela sabia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir o medo exalando de ambos. A tensão crescia. Cale-se! Alberto rosnou. Mas Clara podia ver a fissura no controle do pai. O que você está dizendo? Que ela sabia? O tom de desespero estava claro, revelando que as palavras de Miguel o afetavam mais do que ele queria admitir. Ela estava envolvida em algo que não compreendia. Quando você nasceu, eu não consegui ficar perto dela e... Miguel hesitou. A dor em seus olhos era visível. Clara, você precisa entender. Eu sou seu pai. Sua mãe nunca me abandonou. Ela estava tentando esconder nosso segredo. Um frio atravessou o corpo de Clara. O quê? Como assim você é meu pai? Isso é loucura! A incredulidade a envolvia. Alberto estava paralisado, um verdadeiro emaranhado de emoções. O pânico e a raiva se mesclavam em seu rosto. Isso não pode ser verdade. Miguel, você está mentindo! Alberto gritava. Mas Clara percebeu que eles estavam em um labirinto de mentiras. Ela estava tentando se proteger de algo que começou anos atrás. Havia pessoas até envolvidas na morte dela. Não só isso, Clara. Você precisa saber. Miguel foi interrompido quando um estrondo ecoou ouvindo. De fora da casa, retumbava como um trovão e todos na sala olharam para a porta. Não, não pode ser! Alberto murmurou, seu tom agora um misto de medo e resignação. Eles não deveriam estar aqui. Quem? O que está acontecendo? Clara estava imersa na confusão, seu coração martelando. Ela piscou, tentando processar tudo. E então a porta se abriu bruscamente e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Clara, Helena. O mesmo olhar que ela lembrava, mas com uma aura de urgência. Clara, não acredite nele! A voz de Helena cortou o ar e a sala ficou em silêncio de novo. Mas você está viva? Clara balbuciou, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Como isso é possível? Eu não tinha escolha, Clara. Tudo o que fiz foi por amor, mas você precisa entender. As palavras de Helena estavam repletas de dor. Entender o quê? Que você foi embora? Que deixou tudo isso para trás? Clara estava em frangalhos, confusa e ferida. Não, não é assim. Vocês não sabem a verdade sobre seu pai. Helena olhou diretamente para Alberto e o desprezo nos olhos dela era palpável. Ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito mais sombriamente do que você imagina. A tensão na sala tornou-se insuportável. Clara ficou atordoada. A para de um segundo, a realidade se desmoronou. Seu coração afundou ao perceber que a verdade estava prestes a ser completamente desvendada. E ninguém estava a salvo disso. Então tudo o que você me disse foi uma mentira? Alberto perguntou, a voz embargada. Não tudo. Mas ele não é o seu pai. As palavras de Helena foram como um golpe, uma explosão dentro de Clara. O verdadeiro pai está prestes a se revelar. E antes que ela pudesse terminar, Miguel se virou e apontou para os homens encapuzados. Provas!
Eles têm as provas que vão destruir o que vocês acreditam. O pânico invadiu a sala e a realidade se torceu. Quem era realmente o pai de Clara? O que mais estavam escondendo? A verdade estava prestes a explodir e seus laços familiares estavam prestes a ser desfeitos, jogando Clara em um pesadelo. De traições. Ela mal teve tempo para entender a gravidade da situação antes que tudo em sua vida começasse a desmoronar novamente. As palavras de Helena pairavam no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Clara não sabia se desmaiava ou se gritava. A cada segundo, mais camadas da verdade pareciam se descascar, revelando um labirinto de mentiras que a deixava atordoada. Você é meu pai? Clara repetiu, a voz mal conseguindo sair, um eco de incredulidade que atravessava o ambiente cheio de tensão. Miguel, com a dor visível no rosto, tentava protestar. Clara, você não entende as implicações. Eu sempre quis te proteger. Proteger de quê? Me deixar no escuro? O que você esconde? A raiva e a confusão a consumiam. A casa, antes um lugar seguro, agora era um campo de batalha. Alberto, ainda paralisado de choque, olhou para Miguel com desdém. Mas Clara podia ver que a fúria dele é apenas um reflexo do medo. Sua voz era baixa, mas cheia de uma intenção ameaçadora. Sua voz era baixa, mas cheia de uma intenção ameaçadora. Ele se virou para Clara, um sorriso cruel estampado no rosto. Você vai conhecer a verdade, Clara, aquela que a sua mãe tentou esconder. E então, num movimento que surpreendeu a todos, o homem puxou um documento amarelado do bolso da jaqueta. Esse é o seu verdadeiro passado. Ele estendeu o papel para Clara, mas antes que ela pudesse pegar, um movimento repentino fez com que a tensão explodisse. O documento caiu no chão e Clara seguiu com os olhos. O homem encapuzado não percebeu o quanto isso significava, até que um barulho ensurdecedor irrompeu. Porta de trás da casa explodiu e um grupo de homens armados invadiu o espaço. É isso que você queria, Alberto, um deles gritou. As roupas rasgadas e os olhares sufocantes mostravam que eles estavam prontos para o confronto. A casa agora era um campo de batalha, com os gritos se misturando ao caos. Miguel tentou se levantar, mas o homem encapuzado o pressionou contra o chão. Clara, a essa altura, estava completamente perdida. O que estava acontecendo? Ela finalmente percebia que o que a cercava não era apenas uma luta por verdades. Era uma guerra de antigos segredos. Saia da frente, Clara! Alberto gritou, e com isso ele se lançou na direção do encapuzado, enquanto Miguel tentava se libertar. Mas algo parecia errado. Clara sentia uma energia estranha pulsando no ar. Olhando novamente para o papel no chão, sua intuição a puxou para perto. Ao se abaixar para pegar o documento, ela viu algo que a fez congelar. Eram fotos, imagens que mudaram tudo. Ela levantou os olhos ao mesmo tempo que um dos novos invasores atacou. Mas algo surpreendente aconteceu. Clara estava paralisada. Olhando para as fotos, a verdade começou a se formar. As imagens eram dela, mas não eram só dela. Eram de outras mulheres. Suas expressões em situações diferentes,
rodeadas por homens diferentes. E em cada foto estava alguém que ela conhecia. Não, seu coração disparou ao reconhecer o olhar de uma mulher que a lembrava de Helena. Mas não, era outra figura, alguém que ela não conseguia colocar o nome. Você está mais perto da verdade do que imagina, Clara. O homem encapuzado veio em sua direção, com uma expressão que revelava que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. A mente de Clara girava. Havia algo mais ali, algo que transformava essa narrativa em um jogo mortal. Ela sentiu que tudo estava conectado. Quem são elas? Por que estão aqui? Suas palavras saíram em um sussurro desesperado, mal conseguindo encarar a verdade. E no momento, quando o silêncio tomou uma fração do tempo, ela percebeu que talvez aquelas mulheres não fossem apenas vítimas, mas estavam ligadas de forma intrínseca à sua própria história. O passado parecia correr atrás dela, e Clara entendeu. Havia algo maior, algo assombroso que a envolvia. As coisas estavam prestes a ficar ainda mais feias. E Clara percebeu que o jogo tinha apenas começado. Cada figura, cada rosto, trazia um segredo que poderia não apenas mudar vidas, mas devastar tudo o que ela conhecia. Ela havia cavado um buraco profundo, e agora a única questão era quem conseguiria sair dele. Clara estava paralisada. O olhar de Miguel era o único ponto de clareza em meio ao caos. As máscaras dos homens encapuzados, cobrindo metade de seus rostos, pareciam se revezar em expressões de crueldade, e a ameaça de um futuro sombrio pairava no ar. O peso do silêncio se instalava, e o coração de Clara pulsava num ritmo frenético, como se tentasse sair do peito. Clara, você precisa me ouvir. A verdade sobre sua mãe é mais terrível do que você imagina. Miguel gritava, desesperado. O medo se espalhava pelo ambiente, e cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. Em meio ao tumulto, Clara tentava organizar suas ideias. O que ela realmente sabia sobre sua família? Antes que Miguel pudesse aprofundar suas palavras, um dos homens encapuzados avançou, agarrou Clara pelo braço e puxou-a para trás. Venha comigo! A voz dele era baixa e ameaçadora. Alberto se lançou na frente da filha, o rosto contorcido de raiva. Liberem minha filha! Ele gritou com toda a força. Miguel, sentindo que o tempo estava acabando, apertou as mãos em punho. Alberto, você precisa ouvir. Eles estão atrás de você, do que você fez. Sua mãe, ela sabia. Por um instante, o ambiente ficou em silêncio, como se o universo tivesse parado para ouvir. Clara podia sentir o medo visível na expressão de Alberto. Cale-se! Ele rosnou, a voz trêmula. Ela estava envolvida em algo que não compreendia. Quando você nasceu, eu não consegui ficar perto dela e... Miguel hesitou. A dor em seus olhos era visível. Clara, você precisa entender. Eu sou seu pai. Sua mãe nunca me abandonou. Ela estava tentando esconder nosso segredo. Um frio atravessou o corpo de Clara. O quê? Como assim você é meu pai? Isso é loucura! A incredulidade a envolvia.
Alberto estava paralisado, um verdadeiro emaranhado de emoções. A fúria e o medo se mesclavam em seu rosto. Isso não pode ser verdade. Miguel, você está mentindo! Alberto gritou. Mas Clara percebeu que eles estavam em um labirinto de mentiras. Então, a atenção de todos se voltou para o homem encapuzado que segurava o facão. Ele apertou os lábios e se aproximou. Chega de mentiras! Ele se virou para a sala e, numa explosão ofegante, gritou: Se alguém precisa saber a verdade, sou eu! E com isso ele tirou a máscara. O rosto dele era familiar. Clara sentiu seu coração parar. Ricardo! Era seu primo, aquele que ela não via há anos. Ele tinha sumido sem rastro após os problemas na família. A revelação congelou o ambiente. O que ele estava fazendo lá? Eu não sei o que aconteceu com você, mas estou aqui para colocar um fim nesse jogo. Ricardo olhou para Miguel, depois para Alberto. Os homens encapuzados hesitaram, estudando a cena. Você não entende. Não é seguro, Miguel gritou, sua voz tomada pela urgência. Clara podia sentir que a revelação de Ricardo mudava tudo. Você não sabe quem está envolvido com seu pai. Você não faz ideia do que realmente aconteceu. Não importa. Estou aqui porque você, todos. Ricardo tinha mal começado a falar quando um dos homens encapuzados atacou. Um tiro ecoou pela casa e a sala vibrou com o impacto. Clara ficou congelada, a visão embaçada. O homem encapuzado caiu no chão e um grito direto de Alberto ecoou no ar. Não! Não, não, não! O olhar de Alberto era de puro desespero. Clara se virou para ver que Miguel tinha desaparecido. Ele não estava mais lá. Ricardo, o que você fez? Clara gritou, as lágrimas espelhando sua confusão. Gritos o correria e encheram o ar, o caos se estabeleceu. Foi isso que ele queria. Não posso te deixar aqui. Ricardo disse, os olhos cheios de pânico. Ele se virou rapidamente, puxando Clara, que ainda estava aturdida. Precisamos sair. Há muito em jogo. Se eles descobrirem, você não vai gostar do que vai acontecer. Clara olhou para o primo, tentando entender. A possibilidade de que tudo o que ela acreditou estivesse errado estava muito próxima, e suas perguntas aumentavam. Assombrada em quem posso confiar, pergunto: quem realmente é o meu pai? E qual é o mistério que todos escondem? E então, enquanto Ricardo puxava Clara, uma ideia sinistra se formava em sua mente. O que mais havia naquela casa? Uma nova revelação estava prestes a emergir. E a única certeza que tinha era que o jogo estava longe do fim. Clara estava paralisada, a cabeça uma tempestade de confusão. O rosto de Ricardo era familiar, mas a situação a deixava perdida. Quem era ele realmente? Como tudo isso se conectava? O barulho do homem caído ainda ecoava e os gritos se misturavam, enquanto Clara mal conseguia respirar. Precisamos sair. A urgência na voz de Ricardo a puxou da inércia. Mãe! Clara gritou, sua voz se afogando em caos. Mas Helena apenas balançou a cabeça, seus olhos fixos no destino de Miguel, que agora lutava para se libertar do domínio dos homens encapuzados. Ele precisa saber a verdade, Clara. A voz dela transbordava desespero. Por favor, confie em mim, insistiu Ricardo, pegando a mão de Clara. Nós temos que ir agora. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele puxou Clara para fora da sala, enquanto Alberto se esforçava para proteger sua família.
Uma segunda explosão quebrou o silêncio e Clara se virou, o coração batendo forte. Um dos homens encapuzados se contorcia no chão. E a sala tremeu com o novo caos. Os outros reagiram, mas Clara se sentia como se estivesse vendo tudo em câmera lenta. Eles estão vindo! Ricardo gritou, puxando Clara mais para perto. Acho que eles têm um plano. Quem são essas pessoas? O que querem de mim? Clara era apenas uma marionete em um jogo insano e ela precisava de respostas. Olhando para a cara de Ricardo com um misto de medo e determinação, ela decidiu que não poderia mais ficar parada. Sabemos que seu pai está envolvido em algo grandioso, algo que pode botar toda a família em risco. Ricardo esclareceu, seus olhos fixos no rosto de Clara. Precisamos ir para um lugar seguro. Enquanto eles avançavam, Clara ouviu o grito de Helena, chamando por Miguel. O som perfurou seu coração. A história que estava se desenrolando ali não era apenas sobre quem era seu pai, mas sobre um legado de dor, traumas e segredos. Havia um sentimento crescente de que ela precisava enfrentar isso. Clara! Gritou Miguel, tentando se soltar enquanto Alberto tentava contê-lo. Não é o que parece. Você tem que saber a verdade. Mas antes que ela pudesse decidir, Clara já estava fora da casa. O mundo lá fora girava em uma explosão de cores e luzes. Ricardo puxou-a, correndo pelas ruas, cada passo levando-a mais longe da confusão e das mentiras. O vento batia em seu rosto, mas Clara sentia uma determinação crescente. Havia algo dentro dela que não podia ser morto. O que havia dentro dela era uma luta por respostas, uma busca pela verdade que poderia finalmente trancar o passado e deixar para trás de uma vez por todas. Para onde estamos? Indo? Ela enfrentou Ricardo, que olhava para frente, a determinação em seu olhar nunca tão forte. Preciso saber o que está acontecendo. Vamos para a casa da tia Maria. Ela sabe mais do que você imagina. E assim você pode conhecer seu passado de verdade. Ricardo respondeu, a urgência percorrendo sua voz. Precisamos desvendar isso antes que seja tarde demais. Enquanto corriam, Clara sentiu um nó na garganta. Ela estava deixando sua antiga vida, mas o que estava diante dela poderia ser muito mais. Uma nova história, uma nova perspectiva. Mas mesmo assim, a incerteza voltava a assombrá-la. O que mais não sabia, o que ainda estava por vir. Chegando na casa de sua tia, Clara e Ricardo se viraram e olharam para trás. A cidade atrás deles agora, uma miragem do que poderia ter sido. Clara fechou os olhos, respirando fundo. Estava pronta para enfrentar a verdade. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas incríveis como você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. Este é o momento